Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Estava recordando de uma redação que eu fiz na escola sobre a importância do Evangelho na Terra. Foi uma oportunidade que eu tive para ilustrar para os meus amigos ali a respeito de como o Evangelho atua nas nossas vidas, nas nossas casas, na nossa cidade, enfim. Como o Evangelho de Jesus Cristo ele tem uma certa importância no meio secular. Estava aqui me recordando e parei para observar certas coisas que me entristeceram. Primeiro ponto, quando uma igreja, que nós chamamos de igreja, o templo, o qual ali é consagrado para se chamar casa de oração, você pode ver que muitas vezes era uma casa que foi comprada pelo pastor e fez uma reforma para que a partir dali tornasse um templo. Então aquela casa ganhou uma reforma. A casa se transformou de uma simples casa de moradia para uma casa de adoração, uma casa de oração. Então a mudança ali para aquelas pessoas que moram naquela rua, naquela cidade, naquele bairro, já vai ser impactante, porque as pessoas a partir dali vai ver que algo novo chegou naquele recinto. Então, quando você vê o pastor, vou ilustrar como uma história fictícia. Eu vou aqui dar origem a personagens que não existem, só para você entender aonde eu quero chegar. Vamos se dizer que um pastor, ele iniciou o seu ministério junto com a sua esposa, e ali ele comprou uma casa, fez uma reforma, e daquela casa se transformou uma casa de adoração, uma igreja. Colocou o título da sua igreja, convidou alguns amigos para celebrar o primeiro culto. E ali, aqueles irmãos que visitaram, alguns decidiram ficar com ele. Outras pessoas que foram visitar, que não eram crentes, se converteram. Aí nasce a importância do Evangelho na Terra. De uma forma resumida, para que você possa entender, quando se prega a palavra de Deus e pessoas se convertem, isso é o ID de Jesus Cristo. Então vamos entender essa história. O pastor, ele transformou uma casa em casa de adoração, casa de oração, um templo para as pessoas adorarem. Só ele e a esposa. A partir desse culto, vamos dizer que já tem alguns jovens, já tem algumas crianças, porque uma família resolveu participar daquela congregação, uma ou mais famílias, e pessoas se converteram nesse culto. Então, o número que temos aqui nessa congregação já dá para colocar alguns componentes de jovens, de criança e de irmãs. Ele e a esposa são os responsáveis pela igreja. E alguns irmãos, ao decorrer do tempo, vai vindo, vai chegando, é assim que acontece, não é? E vamos dizer que alguns obreiros resolvem participar dali e fica sendo cuidado pela maestria daquele pastor e sua esposa, até formar um corpo de obreiro, conjunto de mocidade, conjunto de varões, etc. Então, quando essa igreja é formada e passa-se o tempo, as vizinhanças, aquela comunidade ali já tem um certo respeito com aquele recinto, com aquele pastor, com aqueles irmãos, casa de oração, casa de adoração, e você vê que há uma mudança em geral. Em tudo teve uma mudança, começando com a reforma daquela casa, a chegada do pastor e as vidas que se converteram. Eu tenho um testemunho de irmãos, amigo meu, que tinha nome de Caninha, passou aqui no Semente da Fé dizendo, né, irmão Samuel mesmo foi um deles, ele disse que o apelido que ele tinha era Caninha, pois andava sempre se embriagando, né, tomando aquela bebida quente. Então, quando vem para a igreja, há uma reforma na sua vida. Ele muda o seu comportamento, ele ganha um novo nome, uma nova origem, não é? Samuel, ele disse que sempre quando passava na rua estava com a lata de pitu na mão, então era chamado de Caninha. Hoje, se você conhecer ou conhece o irmão Samuel, é uma Bíblia na mão, de lado da sua esposa, indo para a igreja, um diácono, um levita da casa do Senhor. Há uma transformação na vida do ser humano quando aceita Jesus. Então, a importância do que eu quero falar aqui sobre o Evangelho é quando isso acontece. Então, o que me entristece com essa história é quando uma igreja que ganha esse título, que ganha esse nome, que ganha esse respeito na sociedade, naquela comunidade, pessoas que moram perto começam a visitar essa igreja, ficam ali, são alimentadas com a palavra, com os louvores, começam se adaptando e caminhando, e a sua família sendo abençoada. De repente, o pastor da igreja decide fechar essa igreja. O pastor, ele teve algum motivo que fechou essa congregação e desistiu dessa congregação. Pasmem os senhores para o que eu vou dizer. Essas pessoas que antes estavam congregando nesta igreja com esse pastor, elas vão ficar desamparadas. Elas vão ficar desgarradas. Ah, irmão, mas tem uma igreja aqui e acolá. Mas aquela pessoa que estava ali, ela vai receber um impacto com esta situação. Tem que ter uma explicação, tem que ter alguma coisa bem elaborada para que, quando se fecha uma igreja, já ter uma outra casa para aquele pastor ou alguém responsável pelo pastor ficar cuidando daquelas vidas. Você está entendendo isso? Já aconteceu várias vezes eu mudar de uma congregação para outra e sentir o impacto.
sentir um impacto. Quando a gente sai de um grupo de irmãos, que nós já estamos bem associados, nós já estamos bem familiarizados ali, e passamos para outra igreja, há um certo impacto, a gente fica mais frio, mais quieto, para conhecer aquelas pessoas, começar a ganhar novas energias novamente. Então, quando você é arrancado assim, travado, o impacto é bem maior. Uma coisa é você sair de uma igreja para outra. Outra coisa é o pastor fechar aquela igreja que proibindo de entrar. Ou seja, o que vai acontecer? Aquela casa que foi reformada por aquele pastor e se tornou uma igreja, talvez agora alguém vai alugar ou vai comprar aquele recinto e vai fazer o que ele quiser. Entendeu? Pode ser um bar, pode ser uma casa de prostituição, pode ser qualquer coisa. O que vai acontecer? Aquela comunidade vai começar a perecer. As pessoas que antes tinham ganhado um novo nome, estavam sendo abençoadas, vai começar a ter um desequilíbrio naquele recinto. Porque nós sabemos que um bar, não é, ele traz essas coisas, briga, contenda, não é? Porque a bebida alcoólica mexe com a mente do homem e de repente começa aquele... Então o clima já muda, as coisas começam a perecer. Então vai nascer uma saudade daquela igreja. Aquela comunidade vai ficar se perguntando o que foi que aconteceu. Então o pastor tem que trazer ali uma boa explicação e melhor, já ter algo reservado para aquela comunidade. Não deu para ficar ali porque o prédio realmente talvez não estava com condições, ou porque não era prédio próprio, não era alugado, e aconteceu algum imprevisto. Mas já tem que ter uma nova ideia, um novo projeto, para aquele povo não ficar desamparado. Porque mesmo que tenha outras igrejas, eu não sei se aqueles irmãos vão querer ficar lá, você está entendendo? Ele é daqui. Então a responsabilidade está na mão do pastor da igreja. Então que nós possamos ter essa compreensão. Eu estou falando isso porque a minha alma treme, a minha alma gela, quando eu sinto isso acontecendo. Isso não é uma vez, nem duas vezes que acontece, é várias vezes. Então isso incomoda a gente que tem a fé em Cristo, a gente que já pregou e prega a palavra de Deus. Então, que irmãos, nós possamos estar sempre sendo acompanhados de uma forma correta, pelo que a Bíblia nos ensina, a este respeito. Existem pessoas que precisam ser alimentadas. Existem pessoas capacitadas para evangelizar, pessoas capacitadas para estar de frente de uma obra. Então, não desprezem essas almas, essas vidas, porque a responsabilidade vai estar na palma de vossas mãos. Deus te chamou para um projeto, Deus te chamou para esta causa, então Deus vai requerer de você. As ovelhas, nós somos ovelhas de Cristo, não somos de homens não, somos de Deus. Se Deus confiar em mim, uma ovelha, uma pessoa para eu orientar, cuidar, zelar, exortar, Deus vai requerer essa uma pessoa de mim. Imagina um pastor, quantas ovelhas estará nas suas mãos? Não é? Então a Bíblia diz que quando essas ovelhas elas se afastam, elas ficam longe da casa de adoração, das reuniões, não é? Que nós temos, que é o culto que nós fazemos aos domingos e semanais, elas ficam dispensas às aves de rapinas. Então as aves de rapina é o inimigo, o devorador, e vai querer destruir aquelas vidas. Então sem um orientador, sem um pastor, sem um dirigente, essas pessoas vão começar a definhar, vai começar a perder a sua fé. Então um caos vai começar a acontecer através dessas vidas. A importância do evangelho não é simplesmente ganhar as vidas, é você ganhar, cuidar, zelar e ter certeza que elas irão para o céu junto com você. Então que fique gravado aqui esta palavra, e se você é pastor, dirigente da congregação, não perca esta oportunidade. Não desista da sua fé nem da comunhão com os irmãos. Fique firme, meu irmão. Permaneça no seu lugar. Se por algum acaso você se mudar de cidade e for trabalhar fora, oriente outra pessoa para ficar no seu lugar, mas não feche as portas, porque é o evangelho do Senhor e tem que dar continuidade neste recinto. Esse povo precisa desse alimento espiritual que é a palavra de Deus e precisa de um líder que esteja ombro a ombro, lado a lado com eles. Amém? Que Deus abençoe e guarde esta palavra.